Olá pessoal, vamos começar a nossa aula sobre o Simple Past Tense. Nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar do uso do Simple Past Tense, a segunda parte dos verbos regulares e irregulares, e a terceira parte desse vídeo vou falar sobre o uso dos auxiliares did e didn't. Vamos começar então falando do uso do Simple Past Tense, ok? Há 2 usos para o Simple Past Tense. O primeiro uso é para falar de ações concluídas, significa que a ação iniciou e terminou no momento específico do passado. Veja bem, um exemplo. I woke up at 6 a.m. today. Vamos repetir a frase? Isso, I woke up at 6 a.m. today. Aqui nós temos o verbo woke up, que é o passado de wake up. E aqui nós temos um momento específico quando a ação aconteceu. 6 a.m. today. I woke up at 6 a.m. today. E nós usamos, além de ações concluídas, nós usamos para contar histórias. Tell stories. Tell stories. Vamos ver um exemplo. He called the police and ran to help her. He called. Veja bem a pronúncia. Call e apenas a pronúncia do D. Called. He called the police and ran to help her. Bom, qual a diferença de tell stories para ações concluídas? Mas não é tudo concluído? Sim. A diferença é que aqui eu sou obrigado a especificar quando a ação aconteceu. E aqui não, simplesmente ela está inserida ali em uma história e eu não preciso especificar o tempo todo quando a história, quando a situação ocorreu. Então eu não preciso usar uma expressão de tempo aqui. He called the police and ran to help her, como se aqui fosse parte de uma história, ok? E aí a história continua, tinha algo que aconteceu antes disso, e aí vai, e aqui eu tenho os verbos, ó, dê uma olhada em evidência aqui em vermelho, os verbos no passado. No caso aqui dessa primeira frase, I woke up. E nós temos he called the police, called, sendo o passado do verbo call, e ran, passado do verbo run. Vamos falar dos verbos regulares e irregulares. Vou começar pelos verbos regulares, ok? Porque há uma regra. Regulares porque é uma regra. A regra é que nós vamos usar o sufixo ed para formar o passado do verbo. Vamos ver alguns exemplos. Work, worked. Play, played. Pronúncia, vamos lá. Work, worked. Play, played. Study, studied. Então, são verbos que formamos o passado destes verbos usando o ed, né? O ed, work, worked, play, played, study, studied. Com uma variação aqui, quando o verbo termina em y precedido de uma consoante. Então, nós vamos substituir o y pelo i e acrescentar o ed aqui. Então, study, studied. Veja que o play, somente acrescentamos o ed. Play, played. Study, studied. Então, esses são verbos regulares porque a regra é colocar o ed. E os verbos irregulares? Então, significa que nós não vamos usar o ed, não tem regra, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Go, went. Então, o passado do verbo go não é good, né? É go, o passado fica went. O passado do verbo wake up poderia ser waked up, mas não é. É woke up. Woke up. E o passado do verbo speak, spoke. Speak, spoke. Vamos lá, pronúncia. Go, went. Wake up, woke up. Speak, spoke. Legal. Alex, como que eu faço para saber qual é o verbo regular, qual é o irregular? Como é que eu faço para saber o passado dos verbos irregulares? A forma mais fácil é você adquirir, se você não tiver a lista de verbos irregulares. Há uma lista de verbos irregulares com mais de 100 verbos e ali você tem o verbo no presente e o verbo no passado. Então você deve ir memorizando aos poucos, aprendendo, usando. Aí você vai usando essa lista aos poucos e vai aprendendo esses verbos aos poucos. O que acontece? Se você procurar nesta lista de verbos irregulares, um desses verbos aqui
que são verbos regulares, qualquer um deles, você não vai encontrar lá, porque eles são verbos regulares. Qualquer verbo que você procurar lá na lista de verbos irregulares e eles não estiverem lá, é porque o passado deles vão ter o acréscimo do ed, o sufixo ed, portanto são verbos regulares, ok? Então eu recomendo que você obtenha essa lista se você não tiver, mas se você estiver assistindo pelo YouTube, tem aí na descrição do vídeo um link para você baixar essa lista, ou procure facilmente na internet que você vai conseguir e vai imprimir, vai ter essa lista contigo, até que você saiba, memorize, aprenda todos esses verbos irregulares. É a forma mais fácil de aprender esses verbos. Vamos ver aqui agora os verbos no contexto novamente. Ok, I woke up at 6 a.m. today. He called the police and ran to help her. Aqui nós temos um verbo irregular, aqui nós temos o verbo regular e aqui mais um verbo irregular. Passado do verbo wake up, então fica I woke up. Aqui passado do verbo called, he called. E aqui passado do verbo run, fica ran, and ran to help her. Muito bem, agora nós vamos falar do uso dos auxiliares did, didn't. Esses auxiliares são exclusivos do simple past tense. Se você ver uma frase onde o did ou didn't está sendo usado, você vai saber, já vai associar e saber que é uma frase no simple past tense. Tá? E para que nós usamos o did? Para que nós usamos o didn't? Veja aqui um exemplo. Nós temos uma frase aqui que está na forma afirmativa. Está vendo o passado do verbo work? He worked a lot today. He worked a lot today. Bom, para que eu vou usar o did? Para que eu vou usar o didn't? Vou começar pelo didn't. Nós vamos usar o didn't para passar essa frase aqui do affirmative para o negative. Então a frase afirmativa he worked a lot today, na forma negativa vai ficar he didn't work a lot today. E o did? O did nós vamos usar para passar essa frase aqui da afirmativa para a interrogativa. Então na forma interrogativa vai ficar assim: Did he work a lot today? Did he work a lot today? Perceba que quando você usa tanto o didn't quanto o did, o verbo volta para o normal, work. He didn't work a lot today. Did he work a lot today? Portanto, somente na forma afirmativa nós usamos o passado do verbo. Worked, worked. Bom, vamos ver com um verbo irregular agora. Jenny woke up at 6 a.m. today. Bom, como vai ficar agora se eu passar essa frase para negativa? Então eu vou usar o didn't. Portanto, Jenny didn't wake up at 6 a.m. today. Note que fica wake up no verbo, né? Jenny didn't wake up at 6 a.m. today. Na interrogativa, então, fica Did Jenny wake up at 6 a.m. today? Legal, então vamos fazer uma prática aqui, vamos praticar, vamos ver se você entendeu o conteúdo até aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou colocar uma frase na affirmative para você, ó. He worked from 7 a.m. to 5 p.m. Legal, então como que vai ficar essa frase na negativa? Vou dar um tempinho para você responder. Ok, vamos ver a resposta. He didn't work from 7 a.m. to 5 p.m. E aí, acertou? Espero que sim. Interrogative form. Ok. Did he work from 7 a.m. to 5 p.m.? Legal. Mais uma vez, veja que quando usamos o didn't e o did, o verbo fica na forma do presente. Work, work. Muito bem, mais um exemplo. They went to work at 8 a.m. Você vai fazer a negativa agora. They didn't go to work at 8 a.m. Lembra que o go, o passado de go é went? Muito bem, a forma interrogativa agora. Aha, did they go to work at 8 a.m.? Did they go to work at 8 a.m.?
Legal, vamos trabalhar com perguntas agora. Vamos ver se você compreendeu ao ponto de responder perguntas. Did you work yesterday? Veja bem, did you work? Você trabalhou, porque o did coloca o work no passado, né? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Vamos ver as suas opções. Yes, I did. Repeat, please. Yes, I did. Se você trabalhou, você vai dizer yes, I did. Se não, no, I didn't. Uma outra forma seria usar a frase completa. Yes, I worked yesterday. Ou então, na negativa, no, I didn't work yesterday. Legal, mais uma pergunta. Did you wake up early today? Did you wake up early today? As opções. Yes, I did. Alex, então eu posso usar só o did? Isso é chamado de short answer. Short answer seria uma resposta curta, uma resposta breve, né? Did you wake up early today? Yes, I did. Serve para qualquer verbo, tá? Ou na negativa, no, I didn't. Ou você pode responder de forma mais completa. Yes, I woke up early at 5 a.m. Yes, I woke up early at 5 a.m. Ou então, no, I didn't wake up early today.